Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Senhoras e senhores, bom dia. Novamente pedindo autorização para saborear a companhia dos irmãos e das irmãs. Nós estamos iniciando o nosso programa Comunicando Espiritualidade, um programa da Confraria da Comunicação pela nossa Poa TV. Domingos, 10 horas e 30 minutos. Hoje, senhoras e senhores, nós vamos tratar, como sempre nós tratamos de um assunto que interessa. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito momentâneo: infância e tecnologia. Uma questão bastante pontual e que nos traz preocupações. Nós, pais, avós, estamos preocupados, afinal, o que está acontecendo com a infância hoje, que parece que está grudada, me perdoem a palavra, nos meios de comunicação manuais. É isso, doutor Tiago? Um bom dia a todos. E esse programa, foi motivado por diversas mães, desesperadas, procurando ajuda para conseguir achar alguma forma, alguma solução mirabolante, ou talvez não tão mirabolante, mas uma solução simples para um problema bem complexo. A gente entende que isso se tornou uma tendência, Eu inicio hoje o programa por ter essa questão da área, de ser da área tecnológica, E eu vim trazer para vocês, eu acho que é importante a gente conversar sobre esse assunto hoje, um artigo do hospital universitário lá da Universidade do Rio de Janeiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que foi um estudo que me chamou bastante atenção, E o título dele é Geração Digital, os riscos das novas tecnologias para crianças e adolescentes. O foco hoje do programa vai ser mais em relação às crianças, Mas eu vou fazer só um pequeno apanhado histórico, porque eu sei que é importante para contextualizar onde é que a gente quer chegar. Se vocês, alguns devem recordar, há mais ou menos, vamos dizer aqui, 24 anos, os jovens dessa geração digital, nesse artigo, estão com 25 anos hoje, Eu sou um pouquinho mais velho que isso, mas eu também gosto dessa questão da era digital e eu participo disso. A primeira mensagem de SMS, os nossos torpedinhos, ela foi enviada em 1992. 95 começaram a surgir os sites, Começou a popularizar a internet, mas a internet já é um estudo dos americanos de muito tempo atrás, dos anos 60, anos 70, mas que começou a se popularizar nesses anos 92, 95, começou a ter esse uso pessoal dentro de casa, não só dentro da empresa. Programa de correio eletrônico, Quem não lembra lá do velho Hotmail, que já hoje não é tão utilizado, ele já até trocou de nome, Hoje em dia a Microsoft chama de Outlook, é um novo processo. Em 98, e aí depois que eu trouxe aqui, o falecido Orkut, essa rede social foi a primeira rede social que surgiu, que foi um boom, as pessoas se conectavam e tinham amigos, isso em 2002, O Skype também, que era utilizado por voz sobre IP, porque aí ele economizava na questão da conta do telefone, e o YouTube é o último levantamento tecnológico desse artigo, Hoje em dia existem uma miríade de tecnologias novas, principalmente para smartphones, que transformaram as pessoas. Às vezes eu enxergo assim, parece que a gente se tornou escravo dessa tecnologia. E então, em 2005, ela coloca como o último ano de referência para colocar um estudo assim de quais foram as consequências do uso dessas tecnologias, para essas crianças e para esses adolescentes. E hoje o Azambuja me pediu, e a gente acha importante ressaltar esse aspecto de quais são as consequências do uso desenfreado, o exagero que se faz na utilização das tecnologias para objetivos milhares,
o trabalho de casa, ou a comunicação com os colegas, com os amigos, e, enfim, cada um tem um propósito, mas as consequências são praticamente as mesmas. Então eu coloco alguns aspectos, tá? Eu não sou da área médica, mas eu vou trazer para os amigos aqui alguns termos e tentar esclarecer. Fadiga ocular e ressecamento da conjuntiva. Isso aí, porque a gente fica muito tempo exposto ali à tela. Hoje as telas são de LCD, mas quem já fez isso, né, quem já passou madrugadas aí olhando para a tela do computador, consegue ver no espelho depois o resultado disso, o olho fica vermelho, ele começa a pedir, o corpo tá dando um sinal de que tem alguma coisa errada. Síndrome do túnel do carpo, que é uma lesão por esforço repetitivo, né? A gente tem um esmagamento do nervo do carpo, né, que passa pela nossa mão, o pulso, né, pelo fato de a gente estar apoiando para utilizar os teclados, é uma outra consequência do uso. Esse aqui eu acho que é o que a humanidade vai enfrentar, e as pessoas cada vez mais reclamam, os transtornos de sono, né, as pessoas não conseguem dormir, têm insônia, e eu acho incrível, né, porque a pessoa acaba não se dando conta de que a tecnologia que está atrapalhando ela passa, antes de dormir, a gente não pode ficar olhando para a tela do computador. Isso aí é básico. Quando a gente tem uma tela de LCD ou qualquer outra tela que fica impressionando a nossa retina, a gente não entra no estado bom de sono. Os cientistas já estão procurando essas causas e dando essas recomendações, a Organização Mundial de Saúde, inclusive. Riscos auditivos, né, o uso de headphones, de headsets, aumenta a exposição auditiva e provoca um problema auditivo nas crianças e nos adolescentes. O sedentarismo, né, porque ele passa a maior parte do tempo ali na frente do computador ou usando o tablet e não está fazendo alguma atividade física, não está caminhando, não está fazendo outras coisas que o nosso corpo pede para fazer e a gente não faz. E uma outra só que eu trouxe que vai fugir um pouquinho, mas é que eu também acho importante que os pais se atentem para isso. Hoje em dia existem até o uso de drogas digitais, não sei se, né, é uma tendência que eles criam lá algumas frequências sonoras e que nos colocam em estados alterados de consciência. Então até isso, né, as drogas a gente entende, né, a sociedade hoje entende como um problemão social, né, um problema muito sério, e acha que é só nas festas, nas raves. Não, mas hoje está dentro de casa e sem a gente saber. Se a gente não investigar e ver o que os nossos filhos estão escutando, assistindo, pode acontecer isso aqui também. Então, eu tenho 2 filhos pequenos e o conselho que eu dou para as pessoas que ainda não sabem o que fazer é que a gente consiga conversar na linguagem deles. Eu tento me colocar no lugar deles e tento assistir os vídeos que eles estão assistindo para entender qual é o conteúdo que eles estão, ao qual conteúdo eles estão se expondo. A gente não pode fechar os olhos e dizer, não, tá tudo bem, ele está lá no quarto, trancado, mas está tudo bem. Não. E a doutrina espírita vem assim como uma chave para abrir essa porta. Né? O Kardec coloca, a gente não veio para viver como ilhas. A gente veio para viver em sociedade, viver em comunidades. Isso aí. Professor Limar, depois desta divagação tecnológica, como é que nós nos sentimos? Os dinossauros. Dinossauros, como diz o meu netinho, o outro é um dinossauro. Eu gostaria de agora trazer o assunto para o campo da espiritualidade. Porque nós fizemos um trabalho conjugado tentando atender todos os ângulos do problema, mas o tempo realmente é muito escasso. Mas vamos entender uma coisa. A par destes prejuízos todos, o que é essa criança? É um espírito que retorna à existência corporal. E é preciso que a gente observe que os espíritos, no livro dos espíritos, fazem referência e nos ensinam e nos explicam que nem todos os espíritos são oriundos do planeta Terra.
E aí a infância é um período de adaptação extremamente importante, também por isso. Mas espíritos podem ser muito mais evoluídos do que os pais, mas a natureza das condições orgânicas que eles desfrutam naquele período não lhes permite uma manifestação maior, melhor. Então, eu quero me servir de Santo Agostinho. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e vossa mãe, ele nos dá uma mensagem fantástica, extensa. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Mas lá no meio dessa mensagem, ele faz uma abordagem que eu acho assim excepcional e por isso trouxe para vocês. Compreendei, diz ele, que quando gerais um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Olha, são algumas frases que eu pensei de lá. A missão que vos está confiada, diz eles, é esta: ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus esta alma. Então nós estamos falando para os pais, para os avós, para os responsáveis, para aqueles que influenciam crianças, para aqueles que têm relações com crianças no campo de vista educacional. Não é? A missão é aproximar de Deus a alma que ali está. O espírito reencarnado, a criança que está recomeçando. Vossos cuidados e a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Então, vejam bem, cuidados e educação. E o Tiago falou muito, olha, os pais têm que ir lá olhar para saber o que os filhos estão fazendo. Ele fala até em drogas. Nós precisamos tomar cuidado. Os dados que eles colocam, as fotografias que eles dispõem a um público que não tem muitas vezes o devido controle de acesso, expõem a família. Pais, cuidados, vossos cuidados e a educação. Olha a família como agência educadora. A família, não é a escola. A escola é a instrução, agora a educação é na família. Então quem dá a educação é pai e mãe. Então não podemos simplesmente transferir essa responsabilidade para a escola enquanto instituição, para o professor como profissional. Isso é responsabilidade da família. Mas diz mais Santo Agostinho: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? É a pergunta que nos farão quando chegarmos na dimensão espiritual, para nós pais. E aí, compreendendo os nossos equívocos, os nossos erros, o que nós vamos fazer? Vamos reparar a nossa falta. Como? Pedindo uma nova encarnação para nós e para a criança ou as crianças, na qual vamos cercá-las de todo o cuidado, de toda a atenção, de toda a educação que não demos agora. Diz mais ainda: ensine essa criança, e olha aí, porque pergunto assim muitas vezes, fale sobre esse tema, mas a gente precisa saber o que vai fazer. Ensine a essa criança, diz Santo Agostinho, que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Ensine que ela está na terra, mas que ela não é efetivamente da terra. Olha a questão da espiritualidade, como é importante. Ensine os maus princípios que esse espírito traz
de existências anteriores, expulse. Corrija. Mande embora. Mais ainda, os pais às vezes entretêm e desenvolvem esses princípios por culposa fraqueza. Olha só, a fraqueza dos pais, que acham que dar o presentinho vai suprir a ausência. Não vai. Eles não querem presente, eles querem presença. Seja o vosso falar sim, sim e não, não, de Jesus. Então não vai dizer amém a tudo que a criança quer fazer ou faz, achando que com isso você é um pai legal, é um pai certinho. Não, você está errado. Você tem que estabelecer limites, você tem que educar, é a sua responsabilidade. E não é também, e agora falo como pai, repassar isso para a mãe e o pai só aparecer na hora boa. Para passear, para brincar, não. Aí diz Santo Agostinho assim: a tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo, que é a doutrina dos espíritos, vem facilitar esse trabalho ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Bom, revelou a causa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que atuar sobre a causa. Aí eu pergunto nessa bancada: qual a origem das imperfeições do coração humano? Vícios. Exatamente. E os dois vícios principais: egoísmo e orgulho. Então, pai e mãe, por favor, corrijam o egoísmo, corrijam o orgulho, observem, tratem de podar a árvore, de cuidar, de retirar a erva daninha, para não deixar que se criem estes vícios nas crianças. Isso é educação, isso é responsabilidades. Aí diz assim Santo Agostinho: se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Eu digo isso porque já ouvi pessoas dizendo assim: mas professor, eu não tenho conhecimento, eu não tenho educação suficiente para educar os meus filhos. Tem. Tem. Você tem amor? Você sabe estabelecer limites? Mas eu sou um pai espírita, eu quero deixar que o meu filho escolha a própria religião. Pois é. O seu filho quer atravessar a rua e você deixa ele atravessar a rua sozinho? É uma criança de 7 anos e quer atravessar e você deixa? Não, você pega na mão e não deixa ele atravessar sozinho. Por que você não deixa? Porque ele pode ser atropelado? E por que você deixa ele usar as tecnologias ao seu bel prazer sem que você controle? Ele pode também ser atropelado. A gente viu as doenças, vimos as enfermidades, vimos os problemas, problema de obesidade, problemas oculares. Por que você deixa? Por que você deixa a televisão ser a babá do seu filho? E ele só dorme com a televisão ligada? Você deixa. Quem é o responsável? É você. Nós precisamos nos dar conta que isso é a nossa missão. Exatamente. Ele não fala em tarefa, Santo Agostinho. Ele fala em missão. Reaproximar essa alma de Deus. Ora, nós temos uma missão. E uma missão é algo muito sério. Aproximar de Deus essa alma. Está na hora de nós assumirmos o nosso papel. Reclamamos de violência, reclamamos de corrupção, reclamamos de crueldade na sociedade, reclamamos de uma série de fatores. Mas escuta, onde é que está a causa? Essa geração Z, a partir de 95, né?
Essa geração Z, que agora já tem acesso ao computador, já nasceu dentro dessa linguagem, nós ainda éramos lá do Ctrl+C, Ctrl+V, no Ctrl+P, para poder fazer isso. Agora eu já tenho um botão que vai direto. O MS-DOS, quando surgiu. Ora, meus irmãos, para terminar aqui esta minha intervenção, está na hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade. Porque senão, vamos voltar para corrigir o que não fizemos. Tiago. Tem um filme que é muito interessante, eu recomendo aos amigos os amigos e amigas que querem enxergar algumas ideias. O filme passa algumas ideias bem interessantes. E claro, a natureza sempre nos ensina, ela é muito sábia, né, na questão do equilíbrio, né, de a gente conseguir atingir esse ponto de equilíbrio entre as coisas, de corrigir algumas coisas da nossa personalidade, né, porque também nós estamos em evolução, e nada mais gratificante, né, na vida de um pai, de uma mãe, ou do educador da criança, de fazer esse processo conjunto com a criança, de também desenvolver a nossa humildade, de saber que eles têm um potencial absurdo para mudar o mundo, e que nós recebemos a missão de ser os condutores dessa evolução deles, mas que é uma evolução que eles escolheram também no mundo espiritual. Nós fomos escolhidos como pais, né? A programação da reencarnação é um planejamento do mundo espiritual que a gente não faz a menor ideia, na verdade. É muito complexo, né? Saber cada vício que a gente possui, cada virtude que a gente tem, e fazer uma composição disso para que se torne essa família universal, né, que é o grande projeto de Deus para o universo. E ele começa no nosso micromundo ali, na família, né, esse pequeno universo cheio de nuances, e que a gente precisa ter essa habilidade, e eu acho que o que me vem assim como um projeto para que as pessoas consigam achar cada vez mais soluções criativas para conseguir trazer as crianças para o nosso lado, para conseguir fazer as crianças olharem para Deus e entenderem as coisas do mundo espiritual, é criatividade. A gente precisa desenvolver também métodos eficientes, né? O professor aqui é educador, ele sabe que para construir um conhecimento a gente precisa de criatividade. A gente tem que conseguir quebrar barreiras, quebrar velhos conceitos e conseguir inovar, né? Porque as crianças, elas vieram com uma evolução espiritual, o mundo espiritual, eles ficaram mais tempo lá aprendendo outras coisas, e a gente não aprendeu. A gente só aprende quando entra em contato com o mundo espiritual. Mas eu vou falar do filme porque ele fala sobre essa questão de o controle, né, o quanto que o pai e a mãe precisa estar atento e conseguir controlar o conteúdo, conseguir controlar a vida, mas também sem ser um invasor, né? Tem um limite em que a gente consegue estabelecer para não invadir também a privacidade, porque a privacidade de cada pessoa também é importante. E eu achei fantástico esse filme, Homens, Mulheres e Filhos, tá? E que, só para adiantar o assunto, existe uma mãe lá que ela tem todas as senhas de tudo que a filha tem, e aí qual é o resultado disso, né? Essa pressão absurda, assim, é uma mãe que controla todos os conteúdos que a filha tem e fica o tempo todo incomodando em cima, né, apertando. O que acontece? A filha cria um blog lá e coloca o conteúdo que ela quer e a mãe nem está sabendo. E aí ela tem um computador que tem uma senha que a mãe dela conhece e tem um tablet lá que é só dela. Então a gente também precisa ter um pouco de cuidado, por isso que eu digo, não é uma tarefa fácil, né? Porque as crianças não vêm com manuais de instrução, mas quando a gente abraça o espiritismo, o mundo espiritual nos dá ideias muito interessantes, né? Eu sempre procuro ter os meus momentos com as crianças em que a gente conversa e eu me coloco como se criança fosse, ao lado delas. E aí o resultado disso é que elas conseguem
nos contar tudo o que acontece naquele mundinho delas, para que a gente consiga ter cada vez mais ideias brilhantes para conseguir resolver esses problemas. É a mesma coisa que a gente se colocar, não se colocar no pedestal, né? Eu acho que a tarefa do educador hoje, né, essa nova geração que vai para as escolas, é do educador conseguir se conectar. O segredo do universo é essa conexão da energia. É a gente conseguir estabelecer uma ligação saudável, mas também não promíscua, né? Não da gente deixar que a criança faça absolutamente tudo. Isso que o professor colocou é muito importante. Estabelecer esses limites. E as crianças vão entendendo, sem a gente precisar ficar sendo tão incisivo. Elas vão vendo, pô, mas ele me ajuda, ele está do meu lado, né? Ele entende como eu sou. E aí ela começa a abrir pra gente esse mundo maravilhoso, que pode ter certeza, são surpresas muito agradáveis que a gente recebe. Não se preocupem, o mundo espiritual está nos ajudando a lidar com essas questões. Professor Tiago, nós vamos encerrar nosso programa, porque já estamos no final do nosso horário, mas seguramente o programa de hoje é o primeiro capítulo de uma série de títulos iguais. Nós vamos ter que abordar novamente, quem sabe no próximo domingo ou no outro, vamos voltar ao tema, porque ele é profundo, fundamental, instigante e exige de nós uma reflexão maior. Nosso diretor já está dizendo que o nosso tempo já foi, então eu tomo a liberdade de me despedir em nome de todos os senhores, dizendo aos nossos irmãos que estão lá nos assistindo, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença, obrigado pela permissão e até o próximo programa. Tenhamos todos nós um excelente domingo, um bom dia e uma feliz semana. Até mais. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis.